gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bianca Rocha. E eu sou o Alê. Alessandro Rocha, gente, mais conhecido como Alê. Meu esposo. Meu esposo, gente. Esse lindo aqui que vocês já conhecem e amam aqui no canal, né? Quando não aparece, vocês até perguntam. Mas hoje é tipo uma continuação do vídeo anterior. Se você ainda não viu, nós vamos deixar aqui na descrição, que foi como nos conhecemos, pedido de namoro e pedido de casamento. E hoje nós iremos falar pra vocês, compartilhar com vocês como foi o nosso casamento, gente. Resumindo, a nossa história começou do casamento assim. Nós queríamos muito casar. Mas não tínhamos condições financeiras, né, filho? Porque eu não sei aí, mas aqui onde a gente mora, tem que pagar pra casar. Hoje em dia aqui tem isenção, né, amor? De casamento, essas coisas assim. Mas na nossa época, se tinha, a gente não sabia, né, Hoje filho? tem isenção, tem casamento comunitário, né? Mas naquela época... E também outra coisa também, né? A gente não tinha experiência, né? Não tinha a gente não tinha experiência nenhuma. Não nenhuma. sabia os caminhos, não tinha informação, né? A gente sabia que queria casar, gente. Então, a gente nunca conseguia casar, porque ele estava começando numa profissão, eu era só dona de casa, né, filho? E no início da nossa vida, né, da vida 2, é muito complicado, né? A gente tá fazendo a vida, não tem casa própria, começar a comprar os móveis, tentar se organizar, não tinha um emprego fixo ainda, então o que acontece? Tudo era muito difícil, a realidade era muito difícil, né? Quando nós fomos para a nossa casa, que essa aqui é a nossa segunda casa, né, filha? Sim, a sim. casa que a gente está falando agora é onde meu pai está morando. Nós entramos para a nossa casa que nós queríamos ter a nossa privacidade como casal, né, amor? E nessa casa, quando nós entramos, só tinha, gente, as paredes, não tinha porta. Porque a princípio, né, quando a gente foi morar junto, o que acontece? Eu fui morar na casa da tua... Foi morar na casa da minha mãe. Morar na casa da sogra, né? Minha sogra, ela nos acolheu assim com muito carinho mesmo. Ela era uma pessoa mesmo muito Não se metia na boa nossa mesmo. vida. Ela era aquele tipo de pessoa, eu falo isso não porque ela faleceu, mas se faz necessário, né? Era aquele tipo de pessoa que tirava a roupa para dar para outras pessoas. Ela cedeu, né, o quarto dela, né, pra gente, né? Eu fui acolhido, né, pela família da minha esposa, mas não era a nossa casa, não era a nossa casa. E o ditado que em casa que é casa. O nosso espaço, né? Então o que acontece? Nessa ocasião, quando eu comecei a namorar a Bianca, eu já comecei a me mobilizar, né? Fazendo uma casa, né? Em cima da casa que ele morava, né? Aí nesse período eu levantei as paredes, botei o telhado, só que não tinha tido condição, né, de colocar as portas, não tive condições de ter colocado assim encanação no banheiro, então então nesse período aí que a gente foi morar junto, gente. E aí o que acontece? A gente, no afã de querer ser o nosso espaço, ter um local pra gente tá junto, né? Tá junto, né? Vocês estão entendendo? No princípio, assim, né? Do namoro, pá, a gente, do nosso, quando a gente for morar junto, né? A gente queria ficar perto, queria estar juntos. E nesse período foi difícil, então eu não tinha dinheiro, né? Pra pagar, ir lá no cartório pagar, e naquela época era aproximadamente assim um salário, né? O salário agora é R$1.300, reais, né? 1.300 e pouquinho. Então era um dinheiro considerável para quem estava começando a vida e estava com muita dívida, então a gente tivemos essa dificuldade toda aí. Aí, até então, gente, nós já éramos os dois cristãos, né? Evangélicos, né? E ele saía para trabalhar, e na dificuldade aí, né, da nossa vida aí, como ele mesmo falou, a gente entrou para essa casa aí. Eu sempre falei aqui no vídeo, né? No vídeo anterior a esse, eu falei que ele sempre foi responsável, né? Então, quando a gente começou a namorar, que eu tenho certeza mesmo que a gente queria ficar junto, né, amor? Construir uma família, ele já começou a comprar material pra fazer a casa, ele levantou a casa. Quando ele levantou a casa e fez a escada, que até então, até os materiais, ele subia na escada de madeira, né, filho? E o que ia botando e ia puxando, né, no balde, né? Então, quando ele fez a escada, eu falei assim, filho, vamos pra nossa casa. De princípio, ele não queria. Ele queria quando já tivesse, né, tudo direitinho, arrumadinho. Eu falei, não, amor, vamos pra gente ter nossa privacidade. Eu acho que foi o que fez mais ele se apaixonar por mim. Porque ele viu que eu tava querendo ficar com ele. Decidida a ficar com ele. Não assim pelo ambiente que tava, tudo. E aí, gente,
Quando nós entramos para a nossa casa, eu coloquei uma cortina na janela. Aí a minha sogra, ela já foi me orientando. Filho, ó, coloca um pano aqui, um pano ali. Aí eu fui até essas coxas que a minha avó fez, né, amor? Eu fiz de porta, coloquei como porta e outro coloquei como janela. Gente, a gente não tinha nada praticamente. A minha avó deu um armário pra gente, não foi? Um fogão pra gente e deu roupa de cama. A nossa cama de casal, eu que fiz, eu coloquei tijolo e as tábuas de obra, né, amor? Foi. E o colchonete em cima, e era o que era a nossa cama. O nosso guarda-roupa, eu coloquei também os tijolos nas prateleiras, e né? Fiz, botei a tábua em cima e fiz a prateleira, né, amor? E era o que era o nosso guarda-roupa. E assim a gente foi começando, até que o meu esposo começou a trabalhar na casa de um casal, gente, maravilhoso, são de Portugal, né, amor? Eles são portugueses, mas eles moram aqui no Rio de Janeiro há muitos anos, e eles têm casa aqui em Mauá. E eles estavam precisando fazer obra, né, filho? E o meu tio Aranha trabalhava, acho que com um parente, né? Conta essa história rapidinho. Nessa época eu não tinha profissão ainda, né? Tava eu fui trabalhar com o tio da minha esposa, o tio Aranha, né? Que é um excelente profissional. Aí fomos trabalhar lá com eles lá e a gente se identificou, eu caí na graça deles, simpatizando muito. Então eles começaram a nos dar uma mentoria, né? Uma mentoria. Começou, né, me orientar, né, sobre como lutar pela vida, né? Então o que acontece? De segunda a sábado eu trabalhava na obra com o tio Aranha na casa desse cara, não vou dizer nem que era patrão, mas amigos, né? Que a amizade ficou para a vida inteira. A amizade, o carinho, o respeito, a admiração, né? É hoje. O seu Zé, a Dona Maria, né? O Eduardo, a Paulinha. Então a família toda, né? Dona Cristina também, né? Família toda. Então o que acontece? Segunda, sábado eu trabalhava na obra lá e domingo eu ia fazer a nossa obra lá em casa. Fazia a nossa obra, gente. E graças a Deus eu creio que dentro de um ano conseguimos, né, filho, embolsar tudo, botar piso na casa toda, conseguimos fazer um banheiro, o banheiro ficou top também. A gente também tem que agradecer aqui nesse vídeo algumas pessoas que nos ajudaram, tipo o seu irmão, né, amor? O Cleito também. E a gente não pagou nada. Muito, O Cleito, acho que o Pezão também, né? O Leandro, o Leandro, meu primo, né? Gente, eles nos ajudaram bastante. Por que nos ajudaram, gente? Porque eles foram lá na amizade, entendeu? Não cobraram nada. A verdade né, que Deus sempre levanta, né, assim, pessoas né, para nos ajudar, né? Então o que acontece? Uns ajudam, né, com a mão de obra, outros ajudam assim, com uma palavra de incentivo, né? Então Deus sempre nos presenteou com pessoas assim. Né? E esse casal, a Dona Maria e o seu Zé, eles nos abençoaram muito, gente. Foi ele que nos deu a nossa primeira cama, os móveis assim da nossa casa, assim, alguns móveis eles nos deram, né? Guarda-roupa, foi eles que nos deram. A nossa primeira geladeira, gente, vocês vão acreditar, meu esposo conseguiu na troca de uma bicicleta, lembra, amor? Fala aí. Foi mesmo. A gente precisava de uma geladeira e eu tinha uma bicicleta. Essa bicicleta eu fazia uso para ir para o trabalho, mas a gente estava precisando muito. Chegava no verão, o calor danado, aí passei no brechó, aí perguntei ao rapaz, né, se ele trocava a geladeira na bicicleta. Ele falou que não, porque a bicicleta estava suja. Aí o que eu fiz? Eu fui em casa, lavei a bicicleta, tinha um pouco de óleo diesel, aí eu passei na bicicleta, a bicicleta ficou novinha, aí eu já não estava nem mais com pretensão de trocar a bicicleta na geladeira. Eu passei lá, o rapaz chegou e me chamou. Ale, eu falei, sim, fala aí. Ó, nessa bicicleta eu troco a geladeira, mas era a mesma bicicleta, eu só tinha lavado. Eu falei, então tá feito. Aí troquei pela geladeira. A minha avó deu a primeira televisãozinha, aquela de tubinho assim, gente, né, amor? Desse tamanhozinho assim. E a gente começou, gente. Aí começamos a nossa vida, começamos a ir para a igreja. Aí, enquanto ele estava no trabalho, eu ia para a consagração. Né? Eu ia para a igreja, né? Na consagração. E nesse período a gente estava com vontade de se casar para entrar em comunhão com a igreja. Né? E comunhão que a gente fala, gente, é para tomar Santa Ceia do Senhor, né? Pra gente tomar Santa Ceia. Tá na legalidade, né, de exercer esse ministério, de participar dos grupos, né? Nós queríamos isso, né? Ele tinha... E algo muito interessante nessa igreja que a gente participava, isso há 25 anos atrás, aí o que acontece? A igreja nos ajudou muito, nos apoiou muito, mesmo a gente estando assim,
fora de comunhão, eles sempre tiveram muito carinho, né? Muito cuidado. Sempre tiveram muito carinho pela gente. Só, gente, que o que a gente esqueceu um pouquinho de falar, que ela tá cobrando a gente, é a nossa filha Alessandra, gente. Ela nasceu, gente, em 99. Até então, antes da gente morar junto, né, filho? Antes ele morava na minha mãe. E uma certa vez eu passando, assim, comecei a passar mal. E a minha mãe virou e falou: filha, você tá grávida. E fomos fazer o exame, já estava grávida de 6 meses. Gente, foi uma luta. Por quê? Pegou a gente de surpresa, né, filho? E a gente não conseguia arrumar nada pra essa menina. Quando ela nasceu, gente, desse tamanhozinho, coisa mais linda da mamãe, ela nasceu no hospital aqui, né, de Pebetá. Ah, gente, o pai chorou, a sogra chorou, a mãe, a avó chorou, minha mãe, foi uma alegria. É claro, né? A mãe, a avó, a bisavó dela, no caso, porque ela foi a primeira neta, a primeira bisneta e a primeira neta também da mãe dele. Primeira sobrinha, primeira tudo. Primeiro tudo, gente, foi ela. Então foi uma alegria, né? Pra casa, foi uma alegria pra família, apesar de todas as dificuldades. E quando a gente foi morar na nossa casa, outra coisa menos que eu pro meu esqueci. tio Cleiton, que ficou sem dormir, ele não gostava muito. Gente, ela chorava tanto. Nessa época, eu fui morar lá embaixo, né, amor? Com a mãe dele. Eu fui morar na casa dele, lá embaixo. E nessa época, ela chorava tanto quando ela nasceu. A gente, Mariana de primeira viagem, né, tudo e tal. A gente não sabia, mas tinha entrado água do parto no ouvido dela e tinha dado uma infecção no ouvido dela e a gente não sabia. E ela chorava e a gente sem entender o porquê. Né? E eu tinha feito cesariana, deu complicação na minha cesárea, que vai ficar aí com outro vídeo pra gente correr. Quando a gente mudou pra nossa casa de cima, a Alessandra devia ter o quê? Uns 4 meses, né, filho? Talvez até menos, né? Eu acho que 3, por aí. O que eu fazia? Como a gente ainda não tinha fogão, pra não incomodar minha sogra de madrugada lá embaixo, a minha sogra me ensinou a pegar essa latinha de milho. Gente, a gente já passou um bocado nessa vida, gente. Passamos uma situação. Vocês pensam que foi brincadeira? Não foi, não. A Alessandra sempre foi responsável, mas como ele trabalhava de biscate, nem sempre tinha. Aí a minha sogra ensinou a enrolar bem folha de papel, enrolava bem, colocava dentro da latinha de milho, de ervilha, colocava ali dentro e botava álcool. E botava fogo, porque como o papel estava muito dobrado, ele ia demorar a se desfazer. E ali eu consegui esquentar a mamadeira da Alessandra. Consegui esquentar a mamadeira dela. Aí depois a gente conseguiu o fogão, conseguiu tudo, fomos conseguindo. E graças a Deus, gente, estamos aqui hoje, nossa segunda casa. Ele construiu as 2, né, amor? Foi. As 2, gente. Mas é casamento. Tem que segurar a audiência, meu filho. Meus amores, eu sei que vocês estão curiosos para saber quanto nós gastamos no nosso casamento, gente. Mas na hora da edição nós vimos que esse vídeo ficou muito grande, muito longo. E a gente sabe, né, que não dá para assistir até o final o vídeo muito longo. Então, nós dividimos esse vídeo em 2 partes, tá bom? Esse vídeo, gente, a gente só falou das dificuldades, né, do nosso casamento ali, do iniciozinho do nosso casamento, né, até hoje, né? Das nossas dificuldades. E eu sei, gente, que vocês estão gostando dessa série aí, né, que a gente tá fazendo aí pra vocês. Mas não deixa, gente, de deixar o seu like aí. Já deixa no iniciozinho do vídeo aí o seu like, o seu joinha. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Venha fazer parte da nossa família.